agora é o seguinte, olha, a gente vai girar aqui o assunto porque o verão está chegando e nada é melhor do que a gente falar da saúde do maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Aqui no estúdio, a gente vai conversar agora com o doutor André Bacelar, que vai esclarecer sobre esse assunto e de que forma a gente pode evitar esse, que é o segundo tipo de câncer mais frequente aqui no Brasil. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Doutor, me diz uma coisa, logo de cara, quais os cuidados que a gente tem que ter primordiais com a pele? Porque é o órgão, um dos órgãos que é mais exposto, né? E que eu acho que as pessoas, de uma forma geral, menos dão importância, né? E é o segundo câncer que mais acomete aí a população. Quais os cuidados básicos que a gente deve ter com a pele? Bom, Alex, bem lembrado, a gente chega no dezembro, a gente precisa redobrar esses cuidados, porque o sol, a exposição solar com essa maior radiação que a gente recebe nesses meses do verão, é o principal fator de risco para desenvolver o câncer de pele. E a principal medida de proteção é usar ainda o protetor solar, mais do que usar, passar adequadamente, né? A gente recomenda que se use a cada 2 horas quando você for ter essa fotoexposição. Se passar muito tempo na água, repassar. A quantidade que a gente recomenda geralmente é uma colherzinha de chá rasa no rosto e 3 colheres de sopa para passar no corpo, no mínimo. Fator de proteção no mínimo também de 30. É recomendado que todos usem, mesmo as peles mais claras e as peles mais escuras. Todo mundo precisa se proteger nesse verão. Fora isso, também se proteger evitando aquele pico entre 10 e 3 da tarde, entre 9 e 3 da tarde, que é quando a radiação está mais forte. E sempre tentar usar chapéus com abas largas, usar óculos de proteção UV, usar as próprias camisas de proteção UV e sempre procurar sombra, né? Não ficar naquela exposição direta. É isso, a gente está com imagens aí da praia, doutor, imagens ao vivo, inclusive, das nossas câmeras espalhadas pela cidade, e a gente está sempre mostrando, né, diariamente, né, a beleza, né, que é a nossa cidade. Só que as pessoas não se atentam, fica todo mundo muito preocupado com bronze, né? O bronze no verão, todo mundo quer ficar bronzeado, bonitão aí pro verão. Mas assim, eu queria tocar num assunto que é bem comum, né? Todo mundo, quando a gente fala em bronzeamento, todo mundo quer tostar um pouquinho para ficar com aquelas marquinhas, em especial as mulheres, né? Hoje em dia tem até essas clínicas, né, que fazem o bronzeamento de fita e até na praia, tem gente que usa fitinha na praia, né? Mas só que aquela borrachinha da fita tem alguma contraindicação, tem gente que diz que derrete, aquilo pode causar mal à saúde. Olha, o importante, você pode usar a fita para fazer, mas o importante é evitar a exposição prolongada e usar a proteção solar, né? Evitar essa exposição por mais de 15 minutos no sol, né? Sem estar na sombra ou em alguma área protegida. Mas você pode se bronzear, mas sempre tomando cuidado para repassar o protetor com frequência e principalmente se você está naquele dia inteiro na praia, não ficar o dia inteiro exposto, sempre procurar os lugares sombreados. Tá, doutor, eu queria falar dos bebezinhos, né, das crianças, os nenenzinhos, que obviamente, claro que a gente não deve estar expondo de uma maneira muito radical ao sol. Mas para os pais que levam esses bebês, né, para as praias, o cuidado tem que ser maior? Sim, Alex. A gente tem um dado que é interessante. Durante a infância, se você tem mais de 2 queimaduras, que é quando você fica aquele vermelho, descasca, né? Se sua pele tem tendência a queimar, fazer aquelas queimaduras solares, se você tem histórico de pelo menos 2, você já tem um risco muito aumentado de ter câncer de próstata na velhice. Após os 40 anos, após os 65 anos, na verdade, aumenta bastante o risco. Então, câncer de pele. Então, o câncer de pele é evitável se você evitar, né? E hoje a gente vê os cuidados maior, né? Antigamente a gente não via o pessoal ter tanto cuidado com as crianças, hoje a gente já vê as crianças com a camisa UV mais frequentemente. Não sei, na minha época a gente não passava o protetor, ia para a praia, ninguém... Mas hoje a gente já tem visto, graças a Deus, essa conscientização da população para usar a proteção solar, principalmente na infância. Pode acontecer de criança contrair o câncer de pele? Olha, é mais raro,
um dos fatores de risco é justamente o avançado da idade, né? A partir dos 40 a gente já aumenta o risco do câncer de pele, é mais raro, mas é sempre bom olhar, né? Ficar atento em manchinhas diferentes, aquelas manchinhas que mudam, né, o aspecto. A gente tem até uma regrinha dessas manchas mais escuras, que é o ABCDE. Se a mancha tem o A de assimetria, se ela é assimétrica, né, se você corta ela em uma pizza, não vão ser pedaços iguais. Se a borda dela, o B de borda, é irregular, o C, a cor, se ela tem mais de uma cor, ela também tem um risco maior. O D é o diâmetro, se for maior do que 6 milímetros, também já é um risco maior. E o E é a evolução, que é o principal. Se ela for mudando ao longo do tempo, mesmo na infância, é melhor procurar um dermatologista. Doutor, para as pessoas que fazem fórmulas, né, de bronzeamento caseiras, né? Tem gente que, é até antigo isso, mas tem gente que passa urucum, tem gente que já ouvi relatos de pessoas que passam até dendê no corpo para ficar, né, com a pele mais avermelhada, mais alaranjada, mais bronzeada. Tem gente, essas pessoas que têm o costume de passar água oxigenada, né, para dourar os pelos, isso pode fazer mal à saúde? Olha, faz mal porque geralmente essa pessoa não passa a proteção, não pelo produto em si, mas por não passar a proteção solar, ficar mais tempo do que o necessário no sol. Isso aumenta o envelhecimento da pele, aumenta o risco de câncer de pele, então a gente não recomenda esse tipo de situação quando você faz uma exposição mais prolongada. Certo. Você estava falando aqui, doutor, sobre a questão do filtro solar, né? E aí eu queria saber o fator, né? O fator indicado, porque tem as pessoas de forma muito errada pensam, a gente estava até retratando isso aqui dia desses com a profissional, mas as pessoas acham que as pessoas que têm a pele mais morena não necessitam de tanta proteção como as pessoas que têm a pele mais clara, e que aí o fator tem que ser, quanto mais clara a pele, maior tem que ser o fator, e quanto mais morena a pele, menor tem que ser o fator. É isso mesmo? Tem sentido. A recomendação que a gente faz de maneira geral é que a gente use o fator de proteção acima de 30 sempre, né? E a depender do seu fototipo, os fototipos mais claros, aquelas pessoas que têm olhos claros, cabelo claro, sardas, essas pessoas merecem uma fotoproteção até maior, acima de 50, porque o risco é maior de câncer de pele. E a melanina é um fator de proteção natural que a gente tem. Mas a recomendação é que mesmo as pessoas negras usem a proteção solar, porque não é raro a gente ver também câncer de pele na população negra, apesar de ser um pouco mais infrequente do que na população de fototipos mais claros. Especialmente a população negra prestar atenção em manchinhas nas solas dos pés, nas palmas das mãos, que geralmente são aqueles que a gente chama de melanoma, que são os tumores que a gente tem que prestar mais atenção. Bacana, doutor. Daqui a pouco a gente retoma esse assunto, que é de extrema importância. Verão está aí e a gente tem que tomar muita consciência, né, dos cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele. É isso aí, a gente volta aqui a conversar com o doutor André Bacelar, falando aí sobre câncer de pele. Doutor, chega essa época do verão, principalmente, né? Todo mundo gosta de ficar na praia um tempo mais. Mas tem aquelas pessoas que ficam lá esturricando no sol do meio-dia, a tarde toda, e se defendem dizendo que estão tomando vitamina D, certo? A gente sabe o quanto é importante a vitamina D para todos nós. Mas é realmente nesse horário em que ela atinge, né, vamos dizer, o grau máximo no nosso corpo? Tem que ser realmente tomado nesse horário? Os raios solares da manhã também ajudam aí na vitamina D? Com certeza, Léo. A gente recomenda para a vitamina D você ter uma produção satisfatória. 15 minutos é o suficiente e você pode fazer essa exposição antes das 9, depois das 3 da tarde, sem problema nenhum. Sem maior problema. E lembrar que essa exposição, né, prolongada entre 9 e 3 da tarde é muito perigosa. O risco de câncer, se você tiver 2 queimaduras, como eu falei, você já tem um risco maior de câncer de pele e você deve evitar qualquer exposição prolongada com essa desculpa de vitamina D. Ah, com certeza. Eu tenho várias amigas, principalmente, que ficam com essa desculpa. Eu falei, minha gente, são 3 da tarde, são 2 da tarde, tomando esse sol aí, ó, que está aparecendo aí na sua tela, agora ao vivo, na nossa orla de Salvador, né, quase 2 horas da tarde. E estão aí, ó, tomando esse sol, colocando bronzeador e tudo mais. Não é desculpa, tá vendo só? Estou aqui com o doutor André Bacelar falando que o que vocês
estão almejando, não está certo não. Tem que se cuidar dessa pele sim, coloque esse sol mais cedo e usar muito protetor. E falando de protetor, doutor André, existem protetores adequados para cada tipo de pele? Porque a gente sabe que para a galera, né, que tem muita acne e tudo mais, existem alguns protetores que são muito oleosos. E isso pode prejudicar também. Como é que a gente pode encontrar um protetor adequado, principalmente para o rosto? Bom, existem protetores hoje feitos, né, para o rosto. O tipo de pele, se você tiver uma pele oleosa, é bom evitar protetores com veículo tipo gel, né? Geralmente usar mais o creme, usar às vezes até o próprio spray. Se você tem uma dúvida em relação ao seu tipo de pele, o ideal mesmo é procurar um dermatologista para você escolher o seu melhor protetor que se adeque. E também lembrar, né, se você está sempre, se você vai fazer uma atividade física, sua bastante, é bom evitar também esses protetores em gel, que você sai muito rapidamente. Então, varia muito de acordo com o seu uso, se é para aquele uso do dia a dia, se é para aquele uso que você precisa repassar toda hora que você vai numa praia. Mas o ideal é você até consultar um dermato para entender qual o seu tipo de pele e qual o melhor protetor. Como sempre, sempre consulta aí, né, o seu especialista, o seu médico, para a gente, né, fazer a coisa certa. E com relação às luzes gama, né, que são as luzes dos monitores, né, as luzes que estão dos tablets, do celular e tudo mais, que hoje em dia, acho que metade do dia as pessoas estão em frente a essas telas. Essas telas chegam a ocasionar algum problema muito grave ou ainda está naquela situação de pigmentação, né, de manchas no rosto, ou isso eventualmente pode ocasionar algo pior, como até um próprio câncer de pele? Olha, não há uma relação direta entre esse tipo de luz e o câncer de pele. A gente tem essa relação com a radiação Solar UVA mesmo. e UVB. Mas o problema já é outro, né? De ordem de ficar muito tempo em tablet, em celular, já gera mais problemas de transtorno de comportamento, Total, né? total. Nesse sentido. Mas com relação à pele, A alguma coisa de pele- mancha, essas coisas, ainda não tem nenhuma comprovação, não. Não acredito. Que maravilha, graças a Deus, viu? Tomara que não tenha, porque como a gente trabalha muito, né, em frente ao computador, em frente ao celular o tempo todo, então a gente tem que se preocupar com isso. Todos os dermatologistas falam muito sobre os seus cuidados com a pele, né? Quando a gente fala cuidado da pele, a gente tem que pensar no corpo todo, mas a gente fala muito sobre o rosto, né? As pessoas se dedicam muito ao rosto. Que o protetor solar tem que ser usado independente se você está indo para uma praia, se você está indo para, né, um lugar fechado, que isso tem que fazer parte da sua rotina do famoso skincare, né? Limpar bem o rosto e tal, e sair de casa sempre com protetor solar. Esse é o aconselhamento. Isso, bem lembrado, Léo. A gente tem que lembrar também que, inclusive nos dias nublados, a radiação Muito bem. passa uma boa porcentagem da radiação, mais de 90% da radiação entre as nuvens. Então, mesmo nos dias nublados, você precisa passar a proteção. Lembrar de ser um hábito, né? Se tornar um hábito mesmo da sua rotina, passar o protetor. Agora, doutor, falando sobre o câncer de pele mesmo, quando ele é diagnosticado, né, em que as pessoas sabem que estão com câncer de pele, num estágio até mais inicial, o que deve ter feito, como é o comportamento do médico com o paciente, porque não deve ser fácil a gente receber uma notícia dessa, né? Você está com câncer, independente de qual seja, e quando é o câncer de pele, aí realmente as pessoas ficam um pouco mais temerosas, porque acham que não vão poder nem mais sair de casa por conta do sol e tudo mais. As pessoas pensam muitas coisas. E eu queria escutar do senhor justamente o que é esse passo a passo após o diagnóstico do câncer de pele. Bom, o importante da campanha do Dezembro Laranja é justamente a gente tentar diagnosticar o câncer de pele na sua fase inicial. Quando a gente diagnostica na fase inicial, seja os carcinomas basocelulares, dos espinocelulares, e que são a grande maioria, né, mais de 90% são esse tipo, a gente diagnosticando sempre na fase inicial, a gente cura quase que virtualmente 100% dos casos, quando a gente pega sempre no comecinho. Então, o importante que a gente recomenda que no primeiro sinal que você vê uma manchinha, uma manchinha avermelhada, às vezes um carocinho, uma ferida que não cicatriza, aquelas manchas que tem uma crostazinha no meio, descamativas, tudo que modifica também ao longo do tempo, o ideal é procurar um dermatologista, por menor que seja, porque quanto menor você tira, é mais simples a cirurgia e a chance muito maior de cura sem nenhuma sequela funcional, né? O problema é quando você deixa isso crescer,
porque quando você tem um tumor maior, geralmente são cirurgias mais mutilantes, a gente tem algum Mais déficit, invasivas, mais né? invasivas, déficits funcionais e lembrar que se trata de um câncer, ele pode também dar metástases, né? Se espalhar pelo corpo e aí o tratamento é muito mais complexo, mais complicado, então tem que fazer tudo para diagnosticar na fase inicial. Eu também agradeço aqui ao doutor André, Kelly, certo? posso Muito levantar ou obrigado esperar um pela sua pouquinho? presença. Nós falamos um pouco sobre o câncer de pele. Se o senhor quiser também deixar uma rede social para quem tiver interesse, para quem tiver, né, tiver condições também de tirar alguma dúvida, é importante o Instagram profissional. Perfeito, obrigado, Léo, foi um prazer. Eu tenho um Instagram AndréBCL, fiquem à vontade para mandar sua dúvida, a gente está à disposição. É isso aí.